Então, agora nós vamos começar aqui a apresentar a nossa monstra. Eu quero que tu se apresente para a galera, né? Quem tu é, o que tu faz, como tu começou. Quem não te conhece, eu acho difícil alguém não te conhecer, né? Mas se apresenta aí para nós. Olá, galera, boa noite. Bom, para quem não me conhece ainda e não me segue, né? Coach Noemi Santos. Eu sou profissional de educação física, né? Formada há muitos anos. Trabalho com atletas de fisiculturismo, né? Consultoria esportiva online. E também com o público em geral. Emagrecimento, definição, ganho de massa muscular. Tenho vários títulos, né? Como treinadora de destaque. E também atuo em várias áreas além da parte de atletas, como atletas de corrida, né? Não só no fisiculturismo, mas atletas de corrida, bike, endurance como um todo, né? Então, tanto pessoas com estilo de vida normal, aquela mãe, né, que quer buscar um físico, né, emagrecer, enfim, treino em casa, para o atleta que quer uma alta performance, né? Comecei no esporte lá em 2014, então, no fisiculturismo, né? Mas eu iniciei lá com meus 14 anos na luta. Então, o meu primeiro contato foi com, na época era Vale Tudo e kickbox, né? E aí depois eu fui fortalecer na academia. Eu tinha uma luta marcada, né? Eu sempre fui muito competitiva. E aí eu descobri a musculação. Descobri a musculação. Acabei abandonando a luta, né? E migrei para a musculação. Mas aí depois de muitos anos que eu fui descobrir o fisiculturismo, assim. Mas treino musculação desde os 14 anos. Então eu vou fazer 33, né? São 19 anos aí por aí, né? Só de musculação. E no esporte, desde 2014, são 10, né? Teve algum motivo específico que tu entrou na musculação? Então, eu, na época da escola, eu fui pra luta porque eu era aquela menina que era muito... como eu era muito magra, o pessoal tirava muito sarro, sabe, Romulo? Então, sempre tinha aquele apelidinho, aquele, né? E eu sempre fui uma menina mais, assim, ponta firme, né? Então, eu fui pra luta pra me defender, né? Pra buscar a minha autodefesa, né? Só que, claro, não usei da luta pra, né? Enfim, né? Só algum caso aí que eu fui expulsa por conta de briga na escola, né? Enfim, mas que daí realmente... Quer te contar pra nós? Quer te contar pra nós? O que aconteceu foi Fala que eu acabei batendo numa... Era pra ser uma amiga, né? E aí... Mas é porque eu sempre, assim, desde muito nova, a minha mãe falava, assim, que eu era chamada no berçário porque eu batia nas crianças, né? Uau. Então, eu mordia, puxava cabelo, então eu sempre fui um pouco... Então eu vi na luta um refúgio para trabalhar essa questão de agressividade, enfim, né? Tu acha que a luta conseguiu trabalhar isso contigo? Conseguiu me educar, né? Mas em determinado momento, essa minha amiga, na época ela foi amiga da onça, né? Uhum. E aí eu acabei usando a luta, né? O que eu sabia, meti a porrada nela, aí isso foi na frente da escola, enfim... na época chamaram a polícia. Caramba, quantos anos? Ali eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos mais ou menos. E aí, tanto que o policial foi me buscar em casa, enfim, e eu não estava em casa. E aí o policial falou pro meu pai, a sua filha bate que nem homem. Caraca. E eu era muito magra, naquela época eu tinha 48, 49 quilos. Só que eu tinha uma força muito grande, né? E aí na época, né, meu professor me puxou na responsabilidade, né? Não é isso que a gente aprende na luta, enfim. E aí eu acabei saindo da luta e ficando na musculação, né? Porque eu vi que a musculação podia transformar o meu corpo, né? Entre isso eu paguei serviço comunitário, né? Passei 6 meses na PAI,
Aprendi muito com isso também. Aí... Poxa, né? Então foi feio o negócio. Foi, porque eu tive enfim, com o juiz. Problema com justiça e tal. Meu pai foi comigo. Aí teve a questão da... Mas ela se machucou muito, a menina? ela se machucou bastante, ela ficou toda roxa. Enfim, eu meti a porrada, né? E eu saí com a minha mão toda sangrando, né? E, cara, bater sem luva dói pra caramba. E eu não andava com luva dentro da bolsa, não achava que... Enfim, né? A gente Sim. Foi ali, mas é que, enfim, ela falou, pode vir, eu fui, né? Então ela também... provocou, e eu sou uma pessoa que... Hoje em dia eu sou mais, né? Mas ali ela foi muito desleal comigo. Ela era uma amiga e eu sou muito... Você é meu amigo, eu sou seu amigo. Agora não pisa no meu calo, sabe? E ela foi muito desleal comigo. Então ela mereceu. Naquela época ela mereceu e ela sabe disso. Né? Tu tem contato com ela ainda? Não, hoje em dia ela morreu, ela tá morta, né? Hoje em dia ela morreu, enfim, não sei quem levou, mas, né? Mas enfim, hoje em dia ela não é mais viva, mas ela sabia porque ela estava apanhando, né? E ela mereceu, foi deslealdade. E na época, então, a polícia veio me procurar em casa, eu não tava, né? E aí eu fui tive com o juiz e tudo mais. E aí sempre, desde os 14, eu sempre fui apaixonada por tatuagem, né? E aí, uma coisa que eu acho muito injusta, que a primeira coisa que ele julgou foi as minhas tatuagens na época. Então, assim, e eu sempre fui muito assim, né? De trabalhar. Sim, então, meu primeiro emprego, cara, eu tinha 10, 11 anos. Limpava a casa de família, lavava privada, limpava banheiro, limpava a casa, estudava de manhã, limpava a casa da senhora à tarde e à noite trabalhava no restaurante dela. Então eu trabalho desde os meus 10, 11 anos de idade. Já trabalhei em estopa, já trabalhei em padaria, né? Porque a minha família vem de uma família de guerreiros, assim, sabe? Então desde nova eu aprendi que ou eu lutava por mim, né? E batalhava pelas minhas coisas, não adiantava ficar pedindo pro meu pai, pela minha mãe, pra minha mãe, porque eles também estavam lutando para criar a gente. Então assim, nunca faltou nada, mas era um pedaço de carne de mistura para cada um, e besteira, tipo assim, iogurte, bolacha, era uma vez no mês, né? E era aquela alegria. O resto era uma misturinha ali, arroz, feijão, era pipoca à tarde com chá, como café, não tinha pão, queijo todo dia. Então, assim, eu venho de uma criação que não faltou, mas também não era de se esbanjar. Então, eu sempre aprendi que ou eu lutava e trabalhava muito, ou eu não ia ter, né? E não adiantava eu pedir para os meus pais. Então, voltando para a questão ali do juiz, eu cheguei, estava eu e meu pai, e aí ele olhou minhas tatuagens, porque eu sempre fui apaixonada por tatuagem. Eu fazia coleção de revista de tatuagem, né? E ele falou assim, pois é, né? Para trabalhar, eu não esqueço disso, para trabalhar, eu não tenho tempo agora ficar batendo nos outros na rua e fazer tatuagem. Eu falei assim, não, peraí que eu trabalho e trabalho muito. É muito fácil o senhor falar, estando aí do outro lado, trabalhando no ar-condicionado, e ali eu já trabalhava, eu tinha 16, eu trabalhava era bordado, né? Aquelas máquinas de bordado, e de 6, assim, enfim, era super quente, eu trabalhava 8. Uma tecelagem, assim. Era tipo máquinas enormes, assim, de bordado, e tu tinha que ficar, né, trabalhando e o dia inteiro em pé. Então eu estudava, trabalhava, né, não tinha tempo para ficar na rua como ele falou que eu ficava, entendeu? Uhum. Então ele viu minhas tatuagens e me julgou por uma atitude que ele não sabia também o que aconteceu, né? Então eu não bati à toa. Bati porque ela ali mereceu e ela sabia porque estava apanhando. E aí ele julgou pela tatuagem. Eu falei assim, é muito fácil pro doutor falar, estando aí, trabalhando no ar-condicionado, sentadinho na cadeira, né? Mas vai trabalhar lá onde eu trabalho, fazer o que eu faço. Aí depois você vem julgar o que eu fiz. Aí na época, tinha aquelas FEBEM, né? Que daí o jovem era mandado dele. Falou assim pra mim, você quer que eu te mande pra FEBEM? Aí ali eu fiquei quieta. Porque eu sabia que, né, podia... Aí eu fiquei quieta, também a gente tem que saber até onde vai, né? E aí eu paguei 6 meses de serviço comunitário na PAI. E era muito engraçado porque
eu tinha que fugir de uns alunos da APAE, porque na APAE, assim, no recreio é todo mundo solto, né? E aí, às vezes, sentava, ele tinha uns 2 metros de altura, ele sentava numa ponta do banco, eu sentava na outra. De repente, ele dava uma chegada, eu dava uma chegada pra lá. Daqui a pouco ele tava mais perto. Então, assim, foi um grande aprendizado pra mim. Eu gostava bastante de ir, sempre me dei muito bem com criança, né? Tanto que eu pensei em fazer licenciatura também. Mas eu paguei ali pelo que eu fiz, né? Mas não me arrependo também, porque eu fiz bem feito e ela mereceu.